Olá, hoje estamos fazendo a mostra de um ponto muito interessante para a linha grossa. Essa é uma linha na espessura mais grossa do que a Cleia. Não é a Anne ainda, eu tenho apenas um resto dela, mas é uma linha seca também, da mesma forma que a Anne, da mesma forma que a Cleia. Porém, ela pode ser trabalhada, passei por entre as velas, o fio, para que ele ficasse um pouquinho mais sedoso e a máquina não sentisse tanto. E eu vou trabalhar sem colocar na antena. Coloquei apenas 40 pontos aqui para uma amostra. Faço uma carreira na regulagem 10. Venho com o carro para a direita, sem o fio. Como é que eu faço isso e não derrubo? Aperta os dois, parte ao mesmo tempo e ele vem para a direita com o carro sem derrubar e sem trabalhar também. Desligo o parte. Agora, esse trabalho precisa da frontura. A nossa frontura tem uma distância de 2 degraus entre a máquina e a frontura. Eu vou elevar apenas 1 degrau. Ele não chega a fechar a máquina, ele fica com uma distância de 2 centímetros, 2,5 centímetros, 1 polegada de distância entre a parte da máquina e a parte da frontura. Por que que eu não posso fechar tudo? Porque eu tenho o carro da máquina aqui e essa parte dele não funciona, essa parte da frente do carro da máquina não funciona com a frontura fechada. E eu vou precisar dessa distância aqui para realizar o ponto. Como é que ele é feito? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda ele pode ser feito. Esses postezinhos aqui, que tem tanto na máquina quanto na frontura, vão me ajudar a fazer o ponto. Coloco o pente pequeno, ou aqui para mim é o pente pequeno, mas é o pente de acordo com o tanto de fios de agulhas que você tenha. Coloco o pente centralizado, porque nós estamos com pouco peso ali. Podem ser os pezinhos dentados ou um peso pequeno. Nessa distância do postezinho da frontura com o postezinho da máquina, eu vou usar para fazer o ponto. Descobri esse ponto por acaso, num dia em que engatou o fio no postezinho da frontura. Foi horrível naquele dia porque eu precisava trabalhar, não dessa forma. E engatou e acabou estragando o meu trabalho. Mas, passando o tempo, percebi que dava para se fazer um ponto também dessa forma, utilizando esses postezinhos que engatam mesmo. O fio ali engata e prejudica o trabalho, se não é essa a intenção que nós queremos. O que que eu faço? Engato o fio, passo o fio pelo postezinho da frontura, levo ele para a agulha em cima e trabalho, faço o ponto. Volto para o postezinho da frontura, engato o fio ali, faço o ponto, fazendo uma laçada comprida. Parece bem aquele ponto espichado que nós costumamos fazer apenas na máquina. Porém, aqui ele sai mais comprido do que o espichado. O que que é o ponto espichado? É nós trabalharmos o ponto e ao invés das agulhas ficarem nessa posição B, a agulha volta lá embaixo para a posição A. A distância é de 1 centímetro entre a posição A e a posição B. Aqui, a distância é de 2,5 centímetros, então ele fica mais comprido. Para fios finos, eu não testei, só testei com fios mais grossos. E eu achei muito interessante o efeito que ele dá, intercalando esse trabalho com outro, ou parte lisa, ou parte em suspenso, que é o que nós vamos fazer aqui. Muito fácil de fazer.
Aí alguém me diz, mas eu não tenho frontura. Então faz com o ponto espichado, que o efeito também é muito bonito. Feito isso, coloco o fio no carro da máquina. Ele ainda consegue trabalhar porque a máquina e frontura não estão fechadas. Aqui eu faço na regulagem 10 porque o fio é grosso e a máquina sofre muito com fios secos. A minha máquina tem um segurador de cartelas. Ele parece uma agulha de tricô, mas se não tem, uma agulha de crochê ou uma agulha de tricô também serve. Para quê? Para soltar. Eu fiz 2 carreiras lá, eu vou soltar esses fios engatados. Seguro o pente um pouco para elevar esse trabalho e puxo esses fios que ficaram engatados nos postezinhos para que eles trabalhem compridos agora. Seleciono em cima. Aqui eu vou usar o selecionador 1 por 1, mas também poderia ser 1 por 2, ou de repente selecionar manualmente. Isso depende de cada um. Agulhas em cima, carro no H, carro no suspenso. Baixo um pouco as agulhas para que eu não precise ficar tirando do H toda hora. Faço 2 carreiras. Seleciono novamente. Podem ser as mesmas agulhas ou podem ser agulhas intercaladas. Aqui subiu uma à toa. Baixo um pouquinho. Só vou fazer essas pequenas carreiras e começo novamente. Agora, da direita para a esquerda, eu consigo fazer também o mesmo trabalho. Engato no postezinho, faço o ponto em cima. Se eu quiser o ponto mais espichado do que esse que foi feito aqui com o postezinho, ao invés de deixar ele aqui, eu levo a agulha mais lá para baixo. Só que eu não quero ele tão comprido assim, mas também é uma possibilidade de se fazer. Se alguém me perguntar, não fez com a frontura toda aberta, com aquele degrau todo aberto? Ainda não testei, mas se você fizer, me conta como é que ficou o resultado. Uma blusa de verão com esse tipo de trabalho aqui, muito bonito. Uma saída de praia, também muito interessante. Agora, como eu estou com o fio para a esquerda, preciso levar o carro para lá. Aperto os 2 partes.
fio no carro, desligo o parte. Eu não posso fazer muitas carreiras com o carro depois que eu fiz esse trabalho aqui, engatando os fios no postezinho da frontura. Por quê? Porque senão ele repuxa e depois eu não consigo mais tirar. Pelo menos foi uma experiência que eu tive com aquele ponto lá que engatou. Aqui eu repuxei, mas não vai dar defeito. E leva um pouquinho com cuidado o pente e puxo. Por que que não vai dar defeito? Porque ele está repuxado o fio, então é só ajeitar melhor. Começo a fazer o trabalho com o suspenso. Não preciso esperar fazer 2 ou 3 carreiras ali. Uma já é o suficiente. Baixo um pouco. E assim o trabalho seguiria. Esse é um trabalho que eu acho ficaria bom no lado avesso, em função dessas pipoquinhas que nós fizemos aqui. Mas, se for malha lisa, também pode ser pelo direito. Uma manta de pescoço também nesse formato ficaria muito bom. Ou encharpe, fazer com linha brilhante agora para o final de ano, também bem interessante. Usando lã mais grossa, como essa aqui, ele pode ser feito na máquina sem colocar na antena. Ou, de repente, quer colocar antena, coloca um fio mais fino. Cede bastante em largura, o ponto. Ele cede também em altura em função desse espichado que nós demos aqui. Ok? Esse é o ponto engatado, eu vou chamar assim, para diferenciar do ponto espichado, que é aquele que nós fazemos apenas na parte da máquina. Essa é a nossa amostra para hoje. Bom trabalho!